Novas pesquisas trazem alento a milhões de pessoas que sofrem com Alzheimer no mundo todo. Aqui no Centro Médico da Universidade de Columbia, em Nova York, os pesquisadores descobriram o mecanismo de progressão da doença e já começam a testar novos remédios. O Globo News Saúde começa agora. O Alzheimer é a forma mais comum de demência. É uma doença progressiva que afeta ou destrói neurônios, comprometendo a memória e outras funções cerebrais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, atualmente, cerca de 24 milhões de pessoas convivem com a doença em todo o mundo. A expectativa é que este número chegue a 80 milhões em 2040, um crescimento que os especialistas atribuem ao envelhecimento da população. Antigamente as pessoas morriam mais cedo, não tinham tempo de manifestar a doença. Existem alguns casos de perda de demência relativamente jovens, né? 50 anos, um pouco já existe. Não tem Parkinson com 20 anos. Mas não é o usual, né? O usual é uma doença típica da terceira idade, né? Aí aumentou muito a expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, consequentemente aparece mais a doença, né? The greatest risk factor for developing Alzheimer's is just age. So I suspect it's the former. I think it's just that the population is so much older. The other thing is that we're diagnosing it now. People actually know it's Alzheimer's. Before, you were just considered grandma is senile. Of course she's senile. She's old, you know. And you didn't sort of separate it into normal aging, loss of cognition versus an actual disease process. So it sounds like it's more common for both those reasons, probably. O Alzheimer leva à morte dos neurônios. Com o passar do tempo, o cérebro encolhe, perdendo todas as funções. Veja a comparação entre o tamanho de um cérebro de um paciente com Alzheimer e o de uma pessoa normal. Nos casos da doença, o córtex encolhe, comprometendo áreas responsáveis pela memória e outras atividades intelectuais. O processo mais severo se dá no hipocampo, área do córtex importante para a formação de novas memórias. Aqui nesse laboratório estão sendo estudados os cérebros de camundongos modificados geneticamente para reproduzir exatamente o que acontece no cérebro de uma pessoa que sofre do mal de Alzheimer. E os cientistas descobriram aqui que uma das proteínas responsáveis pela doença, a proteína Tau, vai passando de um neurônio para o outro. Ela mata os neurônios, as células do cérebro. E essa proteína vai passando de um neurônio para o neurônio seguinte, num processo de contágio. E daí surgiu a grande esperança de criar tratamentos que interrompam esse contágio e impeçam a progressão do Alzheimer. Esses tratamentos já estão sendo testados nos camundongos e dentro de 5 a 10 anos serão testados em pessoas, como explica a responsável pela pesquisa, a doutora Karen Duff. A médica, que faz parte da equipe do Centro de Medicina da Universidade de Columbia, que estuda a doença há 20 anos, diz que houve muitos progressos nesse período, mas que ainda existem obstáculos a serem superados. The biggest hurdle we have now is that those drug treatments aren't curing the patients, certainly not in a way that is acceptable. They're very mild effect. So now we have to look back at what we were putting into patients and try and work out why they work in the mouse models. They can cure a disease in the mouse, but not in patients. So we have a gap still in our understanding. Mas ela acredita que a ciência esteja mais perto de descobrir o que uma pessoa a desenvolver o mal de Alzheimer e, a partir daí, de encontrar uma forma eficaz de combater a doença. A pesquisa liderada por ela e publicada recentemente mostrou que a chave estéril pode estar na proteína Tau. The normal role for the tau protein is to stabilize the structure of the cell, the cytoskeleton. It holds it together. And the first thing that happens in Alzheimer's disease is that tau protein stops doing that job and it falls off
the skeleton of the cell, and because it's now just floating about, it comes into contact and it can clump up and form a tangle. So you lose the normal function. It kills the cell. What else do we have? Segundo Karen Duff, o agrupamento de proteína tau começa sempre na mesma área do cérebro, chamada córtex entorrinal. Mas com o passar do tempo, elas se movimentam e vão parar em outras regiões. To do genetic engineering to create a mouse that had tangles, human tangles, developing in the right areas of the brain, the entorhinal cortex. And we let the mouse age, get very old. It was 2 years old when we stopped looking at it, which is quite old for a mouse. And we saw that the tangles were no longer just in the first area, but they had moved to other areas. And so we were able to say that this was a whole new biology for this protein. It was an unknown biology, that this protein, which normally is stuck inside the cell, keeping it all, now has gone outside of the cell and got another cell. So that's the basis of the idea that it's infectious. O cérebro de quem sofre de Alzheimer tem placas de proteína beta-amiloide e agrupamentos de proteína tau. Mas de acordo com a pesquisa, é o movimento dos emaranhados de proteína tau que está ligado ao começo da demência. It looks like amyloid plaques come first and then tangles come. But what's interesting is that when those tangles start to appear, that's more closely related to when you'll become demented, actually develop dementia, than when the amyloid plaques appear. As I said, amyloid can be there for 20 years before you develop dementia, but the tangles seem to be much closer, and that possibly implies that they're actually more causative for the dementia than the amyloid plaques. So it's a normal... A pesquisadora vê na descoberta uma oportunidade de interromper o movimento das proteínas tau e impedir o início da demência. We are going to try a therapy called immunotherapy. And immunotherapy is based on the use of antibodies that recognize only very specific types of protein. And for us, that protein would be this abnormal shaped tau. So we can really home in on the protein that we think is causing the problem. And with immunotherapy, because it's antibodies that are injected into the body, they go into the brain, and they float about in the fluid in the brain, we think that as tau is going from one cell to another, coming out of the cell and into another, there's an opportunity to grab it with an antibody and take it out of harm's way. A imunoterapia tem sido usada para várias doenças, inclusive para remover as placas de amiloides. Para estas, já existem testes em humanos, mas experimentos em pessoas relativos à proteína tau só devem acontecer nos próximos 5 a 10 anos, segundo a pesquisadora. I would envisage that there'll be some tau immunotherapy trials within the next sort of 5 to 10 years. And it won't just be because of the work that we've done. It's being proposed as a treatment in general for tau to get rid of the tangles. So I suspect those will come through. The pharmaceutical companies are very interested and experienced in using immunotherapy. There's a couple of problems with it sometimes. Sometimes it can have an adverse effect. So some of the trials for immunotherapy for Alzheimer's have had a problem. So it's not necessarily going to be successful first time, but I'm sure the trials will start at least trying it in Alzheimer's patients fairly soon.